Crise na base do Vitória. Meu amigo, diretor pediu para sair, viu? Promessa também saiu do clube. Meu amigo, já tem jogador oficialmente desligado. Só bomba, só pancada aqui no nosso vídeo de hoje. Outra coisa, hein? Vou te contar. Nos bastidores do clube, a ideia é fazer uma outra equipe para a volta do Mundial de Clubes. Meu irmão, os bastidores do mercado da bola rubro-negro pega fogo, meu irmão. E nós vamos contar tudo para você, beleza? Deixa o like aí, se inscreva no Resenha do Leão, porque isso ajuda o nosso trabalho a crescer no YouTube. Daqui a pouquinho, 19 horas, hoje tem Pode Resenhar, adivinha com quem? Que é o nosso convidado especial hoje, meu e de Guma Guedes, repórter, jornalista, torcedor do Vitória. Alguém sabe quem é? José Raimundo. Pela segunda vez no Pode Resenhar, falaremos sobre esse momento de Arena Barradão, de reformulação, de campeonatos. Vai ser bacana demais, meu irmão. Mas vamos nessa. Conversa de bastidores. Tomei conhecimento ontem lá no Barradão que a ideia do clube é ter uma outra equipe lá após o Mundial de Clubes. Quem fuça, quem procura, sempre encontra, meu amigo. Vamos pegar agora o Cruzeiro na melhor fase do Cruzeiro na temporada, mas é Barradão, tem torcedor, Vitória tem que fazer 3 pontos, ou pelo menos a ideia é essa, terminar com 13 pontos. Aí na volta, Vitória faz 2 jogos difíceis, né? Contra Botafogo e contra Internacional. E aí a ideia é já ter uma outra equipe dentro de campo, uma equipe mais competitiva, uma equipe que vem entregar mais tecnicamente, tá certo? Então, notícias de bastidores. Outra notícia de bastidores é que o Tiano Gomes, rapaz, diretor, gerente de futebol da base rubro-negra, pediu para sair, alegando divergências com a direção do clube, com a diretoria. O negócio não tá bom na base do Vitória não, viu? Não está legal. Há quanto tempo que essa base não forma ninguém para a equipe profissional? E esse aqui, ó, Fábio Soares, que já vem treinando separado, já tem um bom tempo por não querer renovar contrato com Vitória. Jogador que era tido como uma grande promessa, melhor que Marinho, inclusive, dito pelo presidente Fábio Mota. Mas o jogador deu adeus ao clube baiano. Vai se transferir para o Ferroviária de São Paulo. O Vitória ainda fica aí com 45% dos direitos econômicos deste jogador. Já vai tarde, né? As vezes que entrou em campo, foram poucas, é verdade, concordo com isso, mas não entregou absolutamente nada. Vou dar um exemplo para você. O Buiú, que entrou menos vezes, entregou mais do que o Fábio Soares. Entregou mais. Então, a base precisa, apesar de ter ganho um título sub-20, subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, ganhou um título sub-17 na Argentina, mas a base precisa dar respostas mais rápidas. Não tem essa de ficar daqui 3 anos, daqui 4 anos, vai dar frutos. Não pode, gente. Não pode. Tem que acontecer. Os talentos precisam aparecer no Vitória. A base pede socorro, urgente. E para mim, uma das boas promessas que tem no Vitória, que saiu recentemente, é o Luiz Miguel, viu? Tá lá no Botafogo, mas eu queria ver esse menino tendo mais chance aqui no profissional do Vitória, beleza? Bom, vamos falar aqui de um jogador que já se desligou do clube oficialmente, tá? Estou falando do lateral esquerdo, Hugo, jogador que vem emprestado pela equipe do Botafogo. Vitória já comunicou de forma oficial, usou as suas redes sociais, e o Hugo não é mais jogador do Vitória. Não faz parte mais do elenco rubro-negro, está fora do Vitória. E nessa linha do Hugo aí, pode ter certeza, meu amigo, todos os dias
vai ter lá no Instagram do Vitória, no site do Vitória, jogadores sendo anunciado os seus desligamentos, né? Não vou falar de novo aqui, porque você já sabe quem são. Acho que já falei 300 vezes. Acho que todo mundo já falou 300 vezes. Então, ó, é reformulação de elenco. Vai mudar tudo no Vitória, meu amigo. E o Vitória tem a última chance de dar essa guinada aí no Campeonato Brasileiro, né? É o último suspiro. Ou acerta agora, ou a vaca vai pro brejo, tá? E não é isso que queremos, beleza? Vamos ouvir agora aí a entrevista exclusiva do Gustavo Vieira. Eu gostei do Gustavo Vieira, tá? Eu gostei. Vou fazer um outro vídeo aqui falando de outro tema que eu acho que ele pode ajudar o Vitória. Mas vamos embora escutar aí. Foi entrevista exclusiva para a TV Vitória. Vamos nessa. Fala com a gente, Gustavo Vieira. Gustavo, primeiro seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. É um grande prazer te ter aqui no Esporte Clube Vitória. E pode se apresentar um pouco para a galera, para conhecer um pouco mais de você nesse bate-papo. Legal, Eduardo. Prazer estar aqui. Uma honra estar no Vitória. Legal saber que tem esse canal de comunicação com o torcedor, bem conduzido por vocês. É importante porque facilita que a gente tenha um contato direto com a torcida, né? Com legitimidade, talvez com um filtro um pouco mais aberto, de transparência, sim. Etc. Parabéns pelo trabalho. Apresentação, o que exatamente você quer que eu me apresente? De uma forma geral? Pode ser de uma forma geral, para a gente começar, para a galera ficar um pouco mais a par. Bom, por onde começar? Sou um apaixonado pelo futebol. Perfeito. Nasci, vivi desde sempre nesse ambiente de futebol. Minha condição profissional sempre foi para me aproximar, isso desde muito jovem, a esse ambiente. E aí o tempo vai passando, conquistas vão chegando, profissionalmente a gente vai alçando e alcançando certos lugares. E hoje estou muito feliz de estar no Vitória, muito feliz, muito feliz. É um desafio importante, é um desafio de um clube relevante, um clube que almeja, um clube que tem uma torcida incrível. Sim. Eu que agora estou chegando e que até 2 dias atrás estava do outro lado da tela, né, acompanhando, sempre me empolguei, sempre achei incrível a forma com que o torcedor lidava e lidar com as coisas do clube. Barradão sempre cheio, torcida apoiando. Sempre foi muito difícil estar aqui do outro lado, no Barradão, sempre foi. E eu pensava, um dia eu quero estar lá. E que bom que esse dia chegou. Que bom que esse dia chegou. Que bom que você está aqui com a gente. Que bom que esse dia chegou. Meu velho, falando um pouco da sua chegada. Você foi oficialmente anunciado pelo Vitória logo depois da coletiva do Fábio Mota, que ele fez uma coletiva aberta, transmitida aqui, inclusive, através da TV Vitória. E uma das coisas que o Fábio falou foi que o Vitória vai passar por algumas mudanças drásticas nesse período que vem agora pela frente. Você que já teve esse primeiro contato com os jogadores, que já teve as primeiras conversas também com o próprio presidente, com outros membros da diretoria do Vitória, queria saber de você, Gustavo, hoje, quais são os maiores ou os principais problemas identificados para que possam ser atacados primeiro, buscar essa resolução primeiro? Pouco tempo que eu tô, são 2 dias, são 2 dias também, um final de semana com um jogo extremamente importante. Com certeza. Eu tive a oportunidade, sem dúvida, de ter contato com as pessoas, conhecer ali um pouco da energia, do espírito do presidente Fábio, do Manuel, da turma que estava na delegação em São Paulo. Agora estou chegando em Salvador. Agora vou me inteirar muito dos assuntos que vinham sendo desenvolvidos internamente, que obviamente são muito válidos, e esse conteúdo em relação ao qual eu vou poder contribuir. Agora, eu acho que sim, se tem um elemento importante que nós temos que trazer um pouco para o nosso plano e colocar aqui dentro, no espírito de quem entra em campo, de quem está aqui no dia a dia, enfim, desse universo, Vitória, do torcedor também, que está em casa, que está nas redes sociais, que está no seu convívio social, falando do assunto Vitória. Eu acho que a palavra confiança é algo relevante, sabe? Certo. É sabido que o que foi planejado no início da temporada, a execução não correu exatamente como se desejava. Falo isso do ponto de vista de resultado. O resultado tem uma parte muito do imponderável. Tem coisas que acontecem que a gente não controla. Pode ter sido essa parte que a gente não controla que aconteceu assim, mas há um desejo de melhoria. E esse desejo de melhoria é muito mais fácil alcançá-lo quando a gente tem confiança, quando a gente acredita que de fato nós vamos acontecer, que nós vamos conseguir aquele objetivo. Então assim, eu entendo que o desejo de mudanças drásticas do Fábio, confiança é um dos seus elementos. Se sou eu que vou provocar tudo isso, eu serei um deles. Assim, mas também tem uma energia interna que tem que ser destravada, que tem que ser provocada.
E aí eu me refiro a personagens do dia a dia, me refiro a quem entra em campo, me refiro a quem está também na arquibancada. Toda essa conexão de energia e de confiança que a gente tem que levar para a vitória, porque certamente se a gente atinge esse nível de sentimento coletivo, num propósito comum, o Vitória é imbatível. É um ecossistema, né? Você é uma engrenagem importante, mas é uma engrenagem que faz parte de um ecossistema para tudo isso girar. Sem dúvida, assim, não tem super-herói, não é? Claro. Não tem super-herói. Você não é super-herói, eu não sou, cada um dos torcedores não é, nem jogador é. Então, assim, somos todos corações colocados à disposição do torcedor, à disposição da história do Vitória e à disposição dos resultados que também desejamos para que tudo isso funcione de uma forma mais feliz. Perfeito. Hoje, com o Super Mundial na iminência de acontecer, alguns clubes brasileiros ganharam essa pausa de um mês. Estamos dentro desse grupo de clubes que vamos ter uma pausa de um mês aí. Já é um tempo bacana para conseguir prospectar algumas coisas. E a galera tá muito nessa ânsia de saber de contratações, números de contratações. Como é que o Vitória se planeja para se lançar ao mercado nesse momento dessa pausa do Super Mundial? Bom, o planejamento já existe. Eu já tive com o Fábio, já tive com o Manuel. Há um conteúdo interno já razoavelmente desenvolvido no sentido de diagnóstico, interesses, qual movimento fazer, etc. Tudo isso eu estou tomando contato, volto a dizer, pouco tempo, um jogo importante. Agora eu começo a mergulhar um pouco mais nisso e vou poder contribuir. O que foi planejado e o que aconteceu não teve um bom encaixe nesse primeiro semestre. Então é natural que haja mudanças. Ponto. A intensidade, a quantidade, a forma com que ela vai se dar, depende de alguns fatores, mas o espírito é de uma mudança para melhor. E ela será realizada e já tem um conteúdo de trabalho acontecendo. Agora, se vai ser número tanto, outro número, acho que isso não é tão relevante, porque pode ser, às vezes, um número baixo que te causa um impacto grande. Sim. Pode ser, muitas vezes, que você faz uma quantidade grande que te coloca mais para baixo do que para cima. Então, assim, no fundo, é um mosaico que a gente vai montando e as peças elas vão se encaixando e se reencaixando para atingir o objetivo. Então, assim, é difícil dizer números, mas mudança, elas existirão em alguma quantidade. Perfeito. Falando um pouco da sua carreira individual agora. A última vez que você atuou de fato como um diretor executivo foi em 2018, correto? Sim. Pela equipe do Santos. E a gente conversando um pouco, deu poder ver que você, naturalmente, seguiu trabalhando nesse meio tempo, nesse período, com o futebol, óbvio. E a gente queria saber, agora que a gente tem um tempo um pouco maior aqui na TV Vitória, que você falasse um pouco sobre esses seus projetos. O que é que você fez nesse meio tempo? A gente sabe que é tempo pra caramba, 7 anos é muito tempo, não dá pra poder falar sobre tudo, mas algumas coisas que talvez possam ter te marcado mais nesse período de tempo. Olha, eu tenho uma trajetória profissional, Eduardo, me formei como advogado, isso estou falando depois de faculdade, né? Fui me especializar lá em 2000 em gestão esportiva, na Fundação Getúlio Vargas. Depois passei a dar aula na Fundação Getúlio Vargas. Posteriormente, já como advogado, atuei intensamente em negociações, representando clubes em São Paulo. Passo depois a ser gerente e logo depois diretor de clube de futebol, na oportunidade quando fui convidado. Vivo experiências incríveis, porque estar dentro do futebol, tudo é incrível. Pro bem e pro mal, mas tudo é incrível e bom. Muito intenso, muito intenso. Vivo outra experiência. Então, assim, no meu amadurecimento profissional, eu sempre tive em conta que eu precisava viver outras experiências, não só executivo. Naquele momento, eu passei a me dedicar à compra de clubes, passei a montar a gestão de clubes, a montar a gestão de processos de departamento de futebol, tudo isso no ambiente de consultoria, para clubes nacionais e clubes internacionais. Bacana. Obviamente tem pandemia no meio do caminho, claro. E que o que foi planejado teve que atrasar um pouco. Sim. Nesse meio do caminho também tive uma filha e que foi uma opção minha viver um pouco essa experiência, porque o mundo do futebol depois que a gente entra aqui... A gente sabe como toma o nosso tempo, né? Não é verdade? Com certeza. De todos nós, assim, porque a responsabilidade é grande. Então, ter essa proximidade com família, com tudo, foi necessário para mim. Mas, assim, do ponto de vista profissional, eu sempre quis ter uma visão um pouco mais ampla das experiências que podem agregar num profissional. Então, assim, ser executivo de futebol é uma que talvez tenha mais visibilidade. Se apresenta, entrega a camisa para A,
vai para... Agora, há outras características que formam um profissional. E hoje eu me sinto um profissional mais completo, um profissional com mais experiência, um profissional com mais conteúdo para ser entregue hoje ao Vitória. Se gostou do vídeo, deixa o like, meu amigo, se inscreva aqui no canal. Se não gostou, também não tem problema, deixa o like do mesmo jeito, se inscreva da mesma forma, beleza? Tamo junto, um abraço, até a próxima.